Perdoar não é apenas um ato de coragem, é também um remédio que cura, que salva, que liberta, que edifica. O perdão é usado por Deus para transformar vidas, para restaurar relacionamentos, tanto casamento quanto relacionamentos de amizade. O perdão, ele constrói. Enquanto o amargo, o rancor, a raiva, o ressentimento destrói, o perdão é usado por Deus para restaurar, para reconstruir, para regenerar. E onde há o verdadeiro amor, há o perdão. Então eu gostaria de deixar alguns textos bíblicos para incentivá-lo a tomar essa atitude de perdoar quem lhe fez algum mal. No próprio Sermão do Monte, Jesus falou sobre o perdão, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 39, versículos 43 a 48, que diz assim: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E no mesmo sermão, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no trecho que mostra a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a todos nós, ele dá uma ênfase muito grande sobre o perdão. No versículo 12 de Mateus 6, ele ora assim a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E terminada a oração, ele acrescenta o seguinte, nos versículos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, temos a parábola do credor incompassivo. E antes mesmo dessa parábola, Pedro perguntou a Jesus, aproximando-se dele: Senhor, no versículo 21 do capítulo 18: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí do versículo 23 ao versículo 35, Jesus fala a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Em valores de hoje, 10.000 talentos seria vários milhões de reais. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristavam-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicasse. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas.
Então o rei, no caso, seria Deus, que mesmo em toda a nossa vida de pecado, não, depois de tudo que nós fizemos de errado, Deus nos perdoou. E a partir do momento que nós deixamos de perdoar o nosso próximo, às vezes por coisas banais, como a dívida pequena dessa parábola, nós estamos acendendo a ira de Deus contra nós. Então o perdão, ele também é uma forma de gratidão pelo que Deus tem feito por nós, por ter nos perdoado os nossos pecados a partir da nossa fé em Jesus Cristo. E as cartas de Paulo também falam a respeito do perdão. Primeiramente leremos o texto de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 14 a 21, que diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o perdão, ele incomoda nosso adversário e o constrange a também tomar uma atitude de nos perdoar também. A não ser que a pessoa seja má mesmo, tem uma índole má, aí ela não quer saber de perdão. Mas se a pessoa tem uma, assim, se o nosso perdão é usado por Deus para tocar no coração daquela pessoa que nos ofendeu, essa pessoa também procurará fazer as pazes conosco e será, sendo tocada por Deus, ela também será alcançada pelo sangue de Jesus. E o próprio Jesus deu testemunho de perdão quando morreu, foi pregado, foi torturado, açoitado, cuspido, agredido, pregado naquela cruz. As pessoas zombavam dele, escarneciam dele. Ele pediu perdão a Deus por todos aqueles que faziam aquilo, porque eles não sabiam o que faziam. Então Jesus deu o maior exemplo de perdão da história da humanidade, ao perdoar até mesmo aqueles que o crucificavam. E terminando esta breve mensagem, eu gostaria de deixar com vocês o texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Estamos numa época muito difícil, já falta menos de um mês, eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de setembro de 2018, justamente o dia em que houve atentado às Torres Gêmeas lá em Nova York. É um dia que muitas pessoas, eu lembro, todos nós que vivemos naquela época nos lembramos do que aconteceu, e pessoas desejavam a morte daqueles que haviam cometido aquele atentado. Então foi um período assim onde se falou muito de retaliação, de vingança, de pagar com a mesma moeda. Então que hoje seja um dia de reflexão. E né, a menos de um mês das eleições gerais no Brasil, quando muitas mensagens de ódio são trocadas entre radicais de direita e de esquerda, que Deus toque nos corações e nos leve à razão, nos devolva a razão, nos leve à sensatez, para que a escolha que nós fizermos seja de acordo com a vontade de Deus, para o bem do nosso país, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, e testemunhando o genuíno Evangelho de Cristo com nossas palavras e atitudes, votando em pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo. Então que Deus abençoe. Se esse vídeo tocou seu coração, se esse vídeo ajudou você nessa questão do perdão, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, e até depende se quiser. Se eu esperar 10 minutos.